Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de fontes bem específico, sabe? Que trata de um tema bastante delicado. Fé e sobrevivência ligadas à Segunda Guerra Mundial. O foco é mesmo tentar captar a visão de mundo, o significado que essas pessoas específicas citadas nas fontes deram para o que elas viveram. Perfeito. E as fontes começam apresentando uma figura bem marcante, né? Que não era judia, mas que ajuda a dar um contexto. Corrie ten Boom. Assim, a holandesa. Isso, uma cristã holandesa. Ela e a família se arriscaram demais para salvar judeus, e essa coragem toda acabou levando ela à prisão, ao campo de Ravensbrück. O testemunho dela, depois da guerra, é bem destacado no material. É verdade. Corrie ten Boom virou um exemplo muito forte que as fontes trazem de fé mantida em condições, assim, desumanas. Ela descrevia sentir a presença de Jesus mesmo lá, na escuridão de Ravensbrück. Nossa. E ela via a própria sobrevivência e também a memória da irmã, a Betsy, que infelizmente não sobreviveu, né? Ela via tudo isso como prova da intervenção de Deus. É um testemunho de força espiritual que as fontes realmente ressaltam. E essas fontes, elas não poupam detalhes sobre como era o ambiente nas prisões, né? Falam de uma atmosfera sufocante, odores terríveis, o barulho constante de choro. É pesado. O material até menciona relatos do que as pessoas descreviam como, vultos e manifestações inexplicáveis, e ligam isso diretamente ao sofrimento extremo, à crueldade que existia ali, às abominações dos soldados, como diz a fonte. Uhum. As fontes parecem interpretar essas descrições como uma forma de expressar a percepção do mal naquele lugar, sabe? Tem uma frase citada que é muito forte. Nunca mais queremos passar por isso. Impactante. E essa exclamação no contexto que o material apresenta parece ligada à ideia de que a fé em Jesus era vista como um escudo, uma proteção contra esse mal todo. E saindo um pouco da história da aliada cristã, as fontes nos levam para os testemunhos de judeus que se voltaram para o cristianismo. E uma figura central nesses relatos é a Anita Dittmann. Ah, sim. Anita Dittmann. Ela nasceu na Alemanha, mãe judia, pai alemão que foi classificado como ariano pelo regime, quer dizer, pertencente àquela suposta raça pura que os nazistas idealizavam. Isso. E um ponto-chave que eles destacam é que ela se converteu ao cristianismo ainda adolescente, isso antes de ser mandada para um campo de trabalhos forçados. Exato. E a história dela, que está no livro Trapped in Hitler's Hell, né, que as fontes citam, é apresentada como um exemplo bem marcante de fé que sustenta durante a provação. O testemunho dela é muito claro nisso. Como assim? Ela atribui diretamente a Jesus a sua libertação, a proteção, a força para aguentar os horrores que ela viveu no campo. Entendi. As fontes usam até uma imagem bem forte para descrever essa sensação de proteção divina, que tanto a Corrie ten Boom quanto a Anita Dittmann relatavam sentir. Qual imagem? Falam de sentir a mão de Cristo como algo que cobria elas, quase como um guarda-chuva ou uma camuflagem espiritual no meio daquele perigo todo. É uma metáfora bem poderosa, né? Para essa fé vivida sob pressão extrema. O que chama atenção aqui, no caso da Anita Dittmann, é justamente isso. A fé agindo como força, como fonte de sentido enquanto o horror estava acontecendo. Isso é diferente de outros relatos que a gente ainda vai ver, em que a conversão vem depois da libertação. Verdade. Essa convicção de uma proteção divina, quase palpável, como sugerem essas metáforas do guarda-chuva, da camuflagem que a fonte traz, revela a intensidade dessa experiência de fé, sabe? E como ela se tornou absolutamente central para a interpretação da própria sobrevivência por essas pessoas. Bom, avançando um pouco no tempo, para o período pós-guerra, as fontes trazem outra figura. Richard Wurmbrand. Ah, o Wurmbrand. Romeno, né? Isso, judeu romeno. Ele também se converteu ao cristianismo, mas no caso dele, foi antes da guerra começar. Só que tem uma nuance importante aí, né? Sim, a fonte deixa isso bem claro. A perseguição mais direta, mais brutal que o Wurmbrand sofreu pessoalmente veio depois, sobre o regime comunista lá na Romênia. Não foi diretamente pelos nazistas. Certo. Mas a história dele entra nesse contexto maior porque, bom, ele era um judeu convertido que viveu aquele período, ajudou ativamente outros judeus durante a ocupação nazista
e a trajetória dele é considerada relevante entre os convertidos daquela época. E o testemunho dele, pelo que o material diz, também foca em como a fé em Jesus teria sustentado ele durante os anos de tortura, de prisão sobre o comunismo. Uhum. Ele fazia uma ligação entre a libertação dos judeus do nazismo e a própria resistência e sobrevivência dele, vendo as duas coisas como a ação de Jesus. E tem um detalhe curioso que as fontes apontam. Qual? Que muitos judeus que o Furumbrand ajudou teriam se convertido depois de serem libertados dos campos nazistas, já naqueles campos administrados pelos aliados, onde começaram a receber cuidados. Olha, se a gente olha para o quadro geral que as fontes estão montando, a inclusão do Wurmbrand faz sentido. Ele se encaixa nesse fenômeno maior de conversões de judeus ao cristianismo naquele período tão conturbado. Entendo. E esse detalhe das conversões acontecendo nos campos aliados é bem sugestivo, né? Ocorre depois do trauma mais agudo, num lugar de relativa segurança, onde tinha comida, cuidados médicos. Isso pode indicar, como as fontes também sugerem para outros casos, um momento de reflexão, sabe? Sobre o significado de ter sobrevivido, talvez até com um empurrãozinho do contato com capelãs ou missionários cristãos que estavam por ali. E essa dinâmica do pós-guerra parece ser mesmo um padrão que se repete nos relatos, né? As fontes trazem uma lista de outros nomes de sobreviventes da Shoah que tiveram caminhos parecidos, de conversão depois que a guerra acabou. Quem são essas pessoas? Sim, tem vários exemplos listados. Olha, tem a Red Weinberg, que depois ficou conhecida como Red Davis. Era judia austríaca, sobreviveu à perseguição. Depois da guerra, segundo os relatos, ela entrou em contato com missionários cristãos, se converteu e começou a dar o testemunho dela em igrejas e também em comunidades judaico-messiânicas. Que são aqueles grupos de judeus que creem em Jesus como Messias, certo? Exatamente. A fonte até usa uma expressão tipo, parecia que Deus já tinha algo reservado para ela, mostrando a força que o testemunho dela tinha para quem ouvia. Interessante. E também Ruth Mestenbaum. Isso, Ruth Kestenbaum. De origem judaica polonesa, ela sobreviveu escondida, e as fontes fazem questão de frisar as condições horríveis. Fome, sede, falta de higiene, o medo o tempo todo. Nossa. E assim como a Ed, depois da guerra, ela encontrou missionários, se converteu e também trabalhou com grupos judaico-messiônicos. Ela dizia que foi Cristo quem dá um novo sentido para a vida dela depois de tudo. E a lista continua, né? Anita Shor, da antiga Tchecoslováquia. Passou por Theresienstadt e Auschwitz. Foi para os Estados Unidos e lá se converteu. Ela falava em entrevistas que são citadas sobre ver Jesus como uma resposta espiritual para aquela dor imensa que ela carregava da Shoah. Outro nome que aparece é David Brenneman, ou Dovid Brenneman. Sobreviveu a campos de trabalhos forçados, também foi para os Estados Unidos, se converteu lá pelos anos 50, virou evangelista focado na comunidade judaica, falando da libertação física dele e do que ele via como a libertação espiritual. E tem mais um Max Wertheimer. Alemão, sobreviveu escondido. Converteu-se depois da Shoah, virou pastor. A declaração dele, que está na fonte, é bem direto ao ponto. Sobreviver foi um milagre de Deus através de Jesus. Se a gente junta todos esses exemplos que você trouxe direto do material que a gente analisou, né, surge um padrão bem claro. São pessoas que passaram por horrores, assim, inimagináveis, em situações diferentes, escondidos, campos de trabalho, campos de extermínio. Sim. E depois, num momento seguinte, muitas vezes já num país novo, numa vida nova, acontece um encontro com pessoas, com ideias, com uma comunidade que leva à conversão ao cristianismo. Uhum. O fio condutor que as fontes apontam não é só a conversão em si, mas como ela muitas vezes acontece depois do trauma e num lugar de relativa segurança. Isso sugere que a fé cristã para essas pessoas se tornou uma ferramenta muito forte para reinterpretar a sobrevivência, sabe? Para dar sentido a um passado de dor. É uma perspectiva construída olhando para trás e atribuindo a sobrevivência à intervenção divina através de Jesus. É importante também a gente mencionar um ponto que as fontes fazem questão de esclarecer. A questão da terminologia. Elas explicam por que muitos na comunidade judaica preferem usar o termo hebraico Shoah, que significa calamidade, catástrofe, em vez de holocausto.
Por que essa diferença? A razão que eles apontam é que o holocausto vem do grego holocauston, que significa oferenda totalmente queimada. Para muita gente, usar uma palavra com essa ideia de sacrifício religioso para descrever um genocídio é inadequado, é doloroso. Entendo. Usar Shoah, que é o termo em hebraico, é visto como uma forma de respeitar o jeito como a própria comunidade nomeia essa tragédia sem tamanho. Faz todo sentido. As palavras têm peso, né? A fonte até menciona rapidinho uma nota sobre uma interpretação espiritual do termo holocausto, ligada à imagem da fornalha na Bíblia, como algo para pensar sobre como o sofrimento é visto espiritualmente. Mas deixa claro que isso é outra discussão. Sim. A gente aqui só está relatando essa nuance do termo que o material trouxe, mantendo a neutralidade. E para a gente ter um contexto melhor desses testemunhos, as fontes trazem umas observações finais que são importantes. Primeiro, elas reforçam que esses judeus que se converteram ao cristianismo eram uma minoria, né? Dentro do universo de sobreviventes da Shoah. Sim, esse é um ponto crucial para entender o quadro que as fontes apresentam. Eram minoria. E segundo, que essa escolha muitas vezes colocava eles numa posição difícil, às vezes enfrentando incompreensão, até rejeição por parte da comunidade judaica mais ampla. Exato. Mas, apesar de serem minoria, o material também usa termos como inúmeros e diz que milhares teriam se convertido no pós-guerra. Isso sugere que não foi um fenômeno assim totalmente isolado, mesmo não sendo a maioria. E onde essas histórias eram mais compartilhadas? O material indica que era principalmente em igrejas cristãs, naqueles grupos judaico-messiânicos que a gente já falou, e através de organizações como a Jews for Jesus. Outra organização focada em judeus que acreditam em Jesus como Messias. Exato. Isso faz a gente pensar um pouco sobre a memória, a visibilidade dessas narrativas, né? Por que histórias como a da Hedy Weinberg ou do David Brenneman, que são tão impactantes segundo as fontes, talvez não sejam tão conhecidas como as de outros sobreviventes famosos da Shoah, tipo Elie Wiesel ou Viktor Frankl, que o próprio material cita como mais conhecidos? Boa pergunta. A condição de minoria, as possíveis tensões dentro da comunidade que foram mencionadas podem ter tido um papel nisso. Mas, de qualquer forma, o ponto central que as fontes que a gente analisou querem passar é que, para as pessoas que viveram isso, essas jornadas de fé foram experiências muito profundas, transformadoras, independentemente de como foram recebidas por fora. Então, tentando amarrar as pontas do que a gente viu hoje, exploramos fontes que trouxeram relatos bem detalhados sobre as experiências de judeus e também de uma aliada cristã fundamental como a Corrie ten Boom, que acharam na fé em Jesus Cristo um jeito de interpretar a sobrevivência à era da Shoah. Vimos nomes como Anita Dittman, que sentiu essa fé durante a aprovação, e outros como Richard Wurmbrand, Hedy Weinberg, Ruth Kestenbaum, Anita Shore, David Brennerman e Max Wertheimer, que se converteram depois da libertação, vendo nessa fé um sentido, um apoio para tudo que passaram. Em resumo, o que essas narrativas que a gente examinou nesse material mostram é um cruzamento muito específico, muito intenso, entre um trauma histórico de proporções, assim, inimagináveis, o fato extraordinário da sobrevivência individual e uma transformação espiritual profunda para essas pessoas. Sim. Elas encontraram na fé cristã, segundo os testemunhos delas, uma lente para interpretar a libertação, o sustento no meio do sofrimento e o próprio significado de terem sobrevivido àquele horror da Shoah. E para deixar uma reflexão final aqui, inspirada pelo que a gente discutiu a partir dessas fontes, o material que a gente olhou hoje focou num caminho bem particular, a conversão ao cristianismo como uma resposta ao trauma e a busca por sentido depois da Shoah. Certo. Mas pensando de forma mais ampla, para além disso, como será que outras comunidades, em outros tempos, outros lugares, que também passaram por genocídio, por perseguição extrema, por calamidades terríveis, como será que elas encontraram ou reconstruíram seus próprios referenciais, sejam eles espirituais, filosóficos, culturais, para dar sentido à sobrevivência, para processar a dor e para manter viva a memória do horror sem se deixar consumir por ele? Fica aí a pergunta para a gente pensar.